fazer em 17. Samuel, Jesus amado. Pega lá, hein? Samuel o quê? 1 Samuel 17. Quer uma Bíblia, pastor? Amém. 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 Show aí, mano. Show? Amém. O título vai dizer: Guerra entre os israelitas e os filisteus. Os filisteus juntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalhar contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da quem é o vale, estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, revestiu um couraça de escamas, e era o peso da couraça de uns 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, é um escudo de bronze entre os seus ombros, e as hastes da sua lança era como órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro, e parou e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saíres a ordenar batalhar? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem, que dede a mim. Se ele puder pelejar comigo, e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer, eu ferir, então serei nossos servos, e não servireis. Disse mais o filisteu, os desafiou as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel esta palavra dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Amém. Louvado seja Deus. Pode se assentar e aplaudir ao Senhor que merece. Louvado seja Deus. Vemos aqui que um homem chamado Gigante Golias, louvado seja Deus, estava indo para pelejar contra o povo de Israel. Nossa, a Bíblia nova aí, ela fechando toda hora. Mas amém. E ele estava subindo para pelejar contra o povo de Israel, mas só que a guerra que estava por vir, Davi não sabia. O principal da história é Deus. E abaixo de Deus, Davi, porque foi o homem que foi para pelejar. Louvado seja Deus. É interessante que o povo estava com medo, por causa que o homem era gigante, verdade, era forte, tinha escudo, tinha armas carregadas com ele, tinha os exércitos. E então Saul e o povo de Israel, quando viu aquilo, temeu. É interessante que quando você está buscando e louvando ao nome do Senhor, enquanto está uma guerra espiritual sendo travada, você está de joelho, enquanto os muitos não estão temendo. Enquanto você está buscando, está louvando o nome do Senhor, mas não está temendo, porque a peleja não é sua, mas é do Senhor. Louvado seja Deus. E então ali eles caminhando para aquele canto, chamou os 3 filhos de Jessé. E qual é esses filhos, evangelista? Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e o terceiro, Samar. Chamou ele. Primeiro foi Abinadab, não deu. Segundo, Eliabe, corrigindo as palavras. Primeiro foi Eliabe. Segundo, Abinadab. Terceiro, Samar. Qual dos 3 pelejou contra Golias? Nenhum dos 3. Sabe por quê? Não adianta
para ser grande, mas não ter fé e coragem. Verdade, Deus. Não adianta você ter estrutura, mas você não está com a presença do Senhor seguindo você. Louvado seja Deus. Se essa batalha não fosse de Davi, sabe o que o salmista vai dizer? Senhor, que se a tua presença não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Então quer dizer o quê? Se a presença do Senhor não for comigo, para que eu vou pelejar contra os filisteus? Para quê? Para me perder e passar vergonha? Se eu não estiver buscando o nome do Senhor, para que eu vou pelejar contra os filisteus? Se eu não estou buscando o nome do Senhor da maneira correta. Louvado seja Deus. É interessante que Deus ele sempre prepara nós para uma batalha. Agora medita comigo. Davi estava pastoreando as ovelhas. Então ele estava no preparamento para uma guerra que ele nem sabia. Primeiro, Deus vai te preparar, te capacitar para você ser pastor. Segundo, ele vai te preparar para você defender suas ovelhas. Porque o bom pastor, ele defende suas ovelhas. E o que aconteceu? Primeiro, ele cuidou das ovelhas, ele aprendeu a ser um pastor. Tanto que, quando a ovelha saiu, quem foi atrás foi ele. Segundo, veio o urso e o leão. E ele matou os dois. Essa já foi a segunda armadura que Deus deu para ele. Porque Deus não vai entregar uma coisa na sua mão a não ser que ele te prepara. Ele não vai fazer você guerrear contra os filisteus a não ser que ele te prepara. Sabe por quê? Primeiro ele passou pelas ovelhas. Primeiro ele passou para ser pastor, para depois defender as ovelhas. Calma aí, eu sou pastor, mas eu tenho que defender o rebanho que deram na minha mão. Então a minha responsabilidade é defender as ovelhas. Vamos aprofundar mais? Vamos lá. Então ele matou o urso e o leão. Aí o que ele estava fazendo? Estava cuidando das ovelhas. E quando o povo estava abraçado, meu Deus, e agora? Eu imagino o povo desesperado. E agora? O que nós vamos fazer? O homem gigante, com peso, com armadura, capacete de ouro, todo pesado, e agora se um desse aí pegar em mim, só a mão dele me esmaga. E agora o que eu vou fazer? O povo estava se confiando em si mesmo, mas não estava botando a fé em Deus, mas estava se confiando em si mesmo, mas estava temendo. Louvado seja Deus. Então você vê que sempre que vinha, se viesse alguém maior que eles, ele temia. Sabe por quê? Porque não carregava a presença de Deus. Agora é interessante que Davi sai de lá na carruagem, mas só que a Bíblia vai dizer que ele deixa as ovelhas já cuidada e tratada com alguém para olhar. Ele não deixou as ovelhas sozinho em nenhum momento. E chegou lá os irmãos dele, perseguidor. O que tu tá fazendo aqui? Não era para tu estar apacentando as ovelhas? Calma aí, eu já cuidei, já tratei, já dei de comer. O que eu fiz agora? O que eu fiz para você estar reclamando comigo? Vamos lá. Então, Davi pergunta o que está acontecendo. Então, eles falam que o filisteus, o gigante Golias, queria pelejar contra o povo de Israel. Aí você sabe o que Davi fala? Ele estava sendo preparado. Porque se ele derrotou o urso e o leão, ele está com a presença de Deus. Se ele teve coragem de derrotar o urso e o leão, então vamos pensar, ele está com a presença de Deus. Então não vou temer um homem que eu matei dois. Ele não se gloriou. Ele disse para Saul, quando ele foi lá em Saul e ele foi para pelejar, ninguém deu nada para ele, porque ele era o menor, não tinha altura, não tinha força, mas era um menino pequeno que só tinha formosura. Então ele foi lá, ele disse: eu derrotei o urso e o leão. Mas só que ele não disse isso para se gloriar, mas ele mostrou o testemunho dele, que Deus fez na vida dele. Vamos se aprofundar mais. E então ele vai indo. Então Saul pega e diz: tá bom, vamos vestir a armadura. Bota a armadura, anda com a armadura. Não, vou tirar essa armadura. Porque quem tem a presença de Deus não vai com arma, não vai com espada, não vai com escudo, mas só vai com a presença. Vamos lá, chegou lá, e aí o que aconteceu? Ele só pegou 5 pedras e como é que fala? Uma funda. E uma funda. Só pegou 5 pedras e uma funda. E viu os filisteus e falou: quem é esse incircunciso que quer enfrentar o povo de Israel? Quem é este homem que quer vir contra o povo
de Israel, do Deus vivo. Ele conhecia o Deus vivo? Não conhecia, porque se conhecesse o Deus vivo e conhecesse quem estava na vida daquele pequeno, que era Davi, louvado seja Deus, ele não tinha enfrentado, ele estava com a armadura. Pensa nisso, o homem está com a armadura, está com a espada, mas adiantou de quê? Adiantou de nada. O que aconteceu? Ele disse: hoje o Senhor entregará tu em minhas mãos. Glória a Deus. E será Deus em Israel. Vamos lá. E aí o que acontece? Davi pegou e lançou a pedra. Foi na onde? Na testa. Cravou. É forte, Mas glória! vamos lá. O filisteu não falou que ia pegar Davi, ia matar e ia dar para as aves do céu? Ele não afrontou ele, falou que ia ganhar a guerra. Sabe o que ainda o filisteu ainda falou para ele? Eu sou por acaso um cão para você vir com paus para mim? Deus. Eu sou por acaso um cão? Gigante Golias era um homem de guerra, um homem já preparado, desde a sua mocidade. Oh, aleluia. Aí vem Davi, que ninguém dava nada. Mas enquanto ele está no oculto, que Deus está se preparando ele, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Sabe o ditado que eu falo? A plateia, ela assiste um show e não um ensaio. Eita, A plateia assiste o show e não o ensaio. Enquanto Deus está preparando Davi, está deixando Davi com o couro duro para pelejar contra o homem que ele nunca viu na vida, que ele nunca conheceu na vida. Aí ele vai, calma aí, quem é esse incircunciso? Opa, calma aí, Davi está falando assim, então ele está depositando a fé dele no Senhor. Ah, por que ele está depositando a fé dele no Senhor? Ele derrotou o urso e o leão. Hoje em dia, se você for derrotar o urso e o leão, a pessoa morre. Mas tem a diferença. Se confiar no Senhor, se depositar a fé no Senhor, o urso e o leão não terá chance. Sabe por quê? O diabo, ele usa a vida de todos, de animal, de gente, de ser humano, o que for, para vir te afrontar. Mas enquanto você está com o brilho do Espírito Santo, sabe a luz do sol? Para onde você está, a luz do sol te acompanha? Pronto, Deus na sua vida. Você acha que ele vai falhar? Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele nunca perdeu a guerra. Então vamos lá. Davi pega e tira a cabeça do filisteu. E aí mostra para o povo de Israel. E Saul pega e pergunta: você é filho de quem? E ele pega e fala: de Jessé. Então a recompensa era o quê? A filha dele lá de Saul e os utensílios lá, a riqueza. Então, louvado seja Deus, você vê, Saul era rei, Davi era pastor de ovelha. Então vamos lá, quem é rei não está fazendo, então Deus pega de fora. Eita, Deus. Vamos lá, quem é rei não está fazendo, então Deus vai falar: se você não está fazendo, eu vou pegar e vou botar no seu lugar para fazer. Eita, Deus, é Ale, forte. vamos mais profundo, evangelista. Vamos lá. Ele estava com medo. Todo mundo estava acreditando. Eu estava pensando: esse toquinho de gente, sai daí, moço. O que tu vai fazer aí? Vai tomar uma pisa para esse homem. Se ele me passa mais de você, já era. O povo estava acreditando.
ter tudo isso, mas ser um perna frouxa. Perdão até pela palavra. E aí vamos lá, o que adianta ter tudo isso? Não tem a presença. Davi não tinha isso. O povo só vivia reclamando pro Davi, mas o que está acontecendo? Davi está fazendo tudo certo. Sabe por quê? Quem tem a presença e o brilho do Espírito Santo incomoda as trevas. É verdade. Quem está cheio das trevas não vai aguentar. Não Aleluia. vai aguentar. Sabe por quê? As trevas elas se incomodam. Elas se incomodam de uma tal maneira que eu vou te dizer, ela vem de contra você. Mas só que quando ela vê, opa, tá brilhando demais. Deixa eu me afastar. Eterno. Deixa eu me afastar, que ali tem a presença. Olha isso, você está coberto com uma barreira espiritual que você nem imagina. Você não vê, mas por onde você anda, calma aí, aquela é de Deus. Calma aí, aquele é de Deus. Calma aí, eu sou gigante, mas só que ele tem a presença. Eu sou gigante, mas só que ele tem o Espírito Santo. Calma aí, olha a tela se recolhendo. Olha a tela se afastando. Olha Deus descendo. A palavra dele vai dizer o quê? Vem marchando sobre os montes, não é? Olha ele marchando sobre os montes. Olha ele marchando sobre o monte de quê? De Jerusalém. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele disse não, porque esta terra não é tua, é dele. Deixa na mão dele. A presença dele está com você. Por onde você vai, as trevas vai se afastando. Ó, vai saindo. E por onde você vai, eu tô me arrependendo todo. O diabo vai Terra! Porque não aguenta. Não adianta. Em 1 Coríntios 13, não adianta ter dom de língua, rodar, sapatear, como minha mãe deu essa palavra aqui, meditando. Não adianta ter isso, mas não ter o dom do amor. O povo estava com o coração sujo. E se Deus não usar o pequeno? Olha isso. É importante que Deus ele ainda usou Davi como misericórdia. E se Davi não fosse para lá? Eita, Jesus, é forte. E aí? O povo não tinha morrido? O povo não tinha morrido? Se Deus não usar o pequeno? Se Deus não usa o pequeno, será que seria do povo? Sabe o que acontece? Deus ele ainda dá uma chance, uma nova oportunidade. Dá de misericórdia ainda o pequeno para falar, ó, vocês que desacreditam, Deus ele vai usar o improvável. Porque o povo olha para a aparência. Ó, tem gente que está no altar do Senhor, está bonito por fora, está formoso. Eu não sei se foi minha mãe que contou esse testemunho, que acho que foi ela que ia pregar, e o homem que tinha ido lá estava todo formoso, quando viu estava cheio de corrente de guia. Não adianta estar bonito, ter relojão, cabelão para trás e tá sujo, podre por dentro. Verdade, Deus. Não adianta estar com as unhinhas ó, cortadinha, chegar aqui no altar do Senhor, mas está sujo por dentro. Aí vai fazer uma oração, na boca pronuncia uma coisa. Tudo isso eu aprendo com minha mãe. Eu sempre falo, se hoje eu sou um vaso na mão de Deus, não é por mim. É primeiramente Deus e abaixo de Deus a vida dela. Na boca pronuncia uma coisa, mas no coração, na mente, na maldade. Agora vamos lá para Marcos 5. O demoniado gadareno. Aleluia, Jesus. Jesus estava indo para onde? Para a cidade de Gadara, não foi? Vamos lá. Jesus estava indo para a cidade de Gadara. Ele já sabia que tinha um demoniado lá. Aleluia. Ele estava cheio de
demônios. E era Legião. E ele era chamado de Legião. E por onde ele andava, ninguém passava. Ele andava pelos sepulcros, se machucava e ninguém passava naquele lugar. Lembra que eu falei que quem tem a presença do Espírito Santo incomoda? Jesus estava cheio de quê? De Deus. Na hora que ele botou o pé na terra, pum! Opa, a legião conheceu. Opa, eu conheço esse. Eu pisou aqui, eu conheço. Desceu do barco, pisou no chão, pronto, esse eu conheço. E a palavra de Deus vai dizer que ele se prostrou e o adorou. Olha, até a legião tem que adorar. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Que Cristo Verdade é o de Senhor. Deus. Glória. Toda língua confessará, sabe por quê? Onde Deus está, Eterno. pode estar o inferno todo, mas quando Deus pisa na terra, Verdade. pode estar legião, pode estar demônio, pode estar legião de porco, legião de jumenta. Quando Jesus está, não tem jeito. Não tem jeito. Vamos lá. Ele pisou. Pô, na hora que ele pisou na terra, chegou. Se prostrou e adorou. Quando for chegando, Jesus pega e expulsa ele. Só com uma palavra. Sai. Ele não precisou dizer em nome de Jesus, porque ele era limpo. Ele é limpo. Porque ele é limpo. O poder que Deus mandou para o teu filho estava tão grande que quando ele chegava, demônio, legião, tudo que fosse, tinha que sair. Ele não teve um erro, não teve um pecado e morreu ainda na cruz. Aí vamos lá. Expulsou. Aí a legião pegou e falou assim: Senhor, não me manda para o abismo. Permita que vamos para a manada de porcos. E assim, O fizeram. 2.000 porcos. 2.000 porcos. Então o povo se espantou, a notícia foi se espalhando. Mas, olha isso. Quando ele recebeu a libertação, quando ele recebeu a cura daquela lepra, sabe o que o povo disse para ele? Não queria mais ele na cidade. Não queria mais ele na cidade por quê? Era um homem cheio de legião, cheio de demônio. Então para o povo não tinha mais jeito. Então quer dizer, é fácil querer expulsar quem está sã. Mas quando está com legião, ninguém teve coragem de ir lá. Ninguém teve coragem de ir lá expulsar. E agora quer tirar o homem da terra por quê? Jesus veio, libertou ele. E os homens pegou e disse: tira ele daqui que lá não quer mais ir. Porque o homem espantava, mas não era ele que espantava. Era a legião. Era a legião. Mas se ele estivesse com a presença de Deus, se ele tivesse em jejum de Daniel, em jejum de Jesus, será que eles tinham caído? Será que eles tinham temido a legião? Amados, não tinha. Mesmo sendo pecador, falho, errante, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Então, ele deu o poder para expulsar. Em Marcos 6, 7, vai dizer: chamou assim os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes o poder sobre o espírito imundos. Sobre o espírito imundo. As misericórdias do Senhor, a qual nós não sermos consumidos. Se ele estivesse buscando o Senhor,
ele deu, ó, Jesus mandava, ó o mistério. Ele mandava de 2 em 2. Verdade. E hoje eu estava falando com o pastor e com a pastora sobre isso. Que quando tiver 2 orando, não precisa o outro estar colocando a mão. É um, irmãos. Eu estou falando o que eu aprendi. Não precisa. Então ele mandava de 2 em 2 e deu ordem aos espíritos imundos. Então se ele deu ordem aos espíritos imundos, então calma aí. Quer dizer que um botava a mão E outro intercedia. e o outro intercedia. Calma aí, se um está expulsando, eu vou interceder para que Deus venha descer mais com a presença para o espírito imundo sair. Pronto? Então, se o brilho do Senhor está na pessoa, como estava Davi. Agora vamos lá. Vamos se aprofundar mais? Elias estava no meio dos homens de Baal. Estava ou não estava? Estava. Agora vamos lá. Ele estava no meio dos homens de Baal. Então, ele falou, o Deus que responder com fogo primeiro, esse será Deus. Ô, glória! Então vamos lá. Primeiro começou. O servo de Baal. Nem existe. E começou a fazer lá tudo que eles ordenavam. E pegou o boi e começou a fazer o holocausto. Agora imagina, vamos botar a suposição. Vamos se dizer que Elias está distraído. E ele começa lá, tá tempo, Elias está cansado, calma aí, vou fazer alguma coisinha ali, comer alguma coisinha eu vou voltar. Então eles começam. E o fogo que eles fazem, vamos se dizer, que eles pegam os pau ali, botam o fogo e o fogo sobe de baixo para cima. Agora vamos lá. Aleluia! Elias! Senhor, mostre para esse povo que tu és Deus nos céus e na terra. Botou um boi molhado. Foi molhado, irmãos. Deus, Ele é Deus e Ele prova para quem desacredita. Ele não precisa provar, mas Ele prova para quem desacredita. Se for preciso, Aleluia! Ele leva até o abismo do inferno. Mostra para este povo. Ele se ajoelhou. Que tu és Deus. E o fogo cai do céu. O fogo caiu do céu. Agora vamos lá. O fogo caiu do céu. Veio de cima para baixo. O fogo de Satanás vem de baixo para cima. Quando é do Senhor, Ele prova e mostra para o povo. Ó, quando é meu fogo, o fogo vem do céu. Quer ser um crente diferenciado? Quer sentir a presença de Deus? Ora, faz o fogo cair do céu. Como em Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por que foi cheio do Espírito Santo? Porque todos estavam reunidos em um só propósito. Todos estavam reunidos para receber o mesmo Espírito e o mesmo fogo. Quem estava de fora não entendia. Sabe por quê? Deus, Ele
aqui que eu não tô... Ai, Tá tendo um glória. negócio aqui que eu não tô nem entendendo. O povo tá todo pulando, rodando aqui. Eu não entendendo o que tá acontecendo. Deus, ele faz confundir o inimigo. Deus. Oh, Deus, ele faz glória. confundir o inimigo. Porque quando você está dando lugar, Deus ele está quebrando o arco. Quando você está dando lugar, ele está cortando os embaraços de Satanás. Enquanto ele está planejando, Deus olha do céu e falou, começa a parar daí. Parar daí, porque é meu escolhido. É minha escolhida. E quem só toca é eu. E quem só tira é eu. Então começa a parar, Satanás. Pelo 7 caminho que tu veio, o 7 tu retornarás. Vai batendo de testa. Glória a Deus. Oh, glória. É forte, meu rei. Oh, glória. Então vamos lá. Enquanto tem gente falando da tua vida, você só tá aqui, ó. Aleluia, Jesus. Estão falando, marcha. Estão reclamando, marcha. Quem está caluniando, marcha. Se eu ligasse para a opinião dos outros, nem aqui na terra eu tava mais. Verdade, Deus. Se eu ligasse para a fofoquinha, porque crente não fofoca. Crente fala a verdade e a palavra de Deus. Dói o que doer, mas o fogo ele consome. A palavra de Deus ela machuca, mas cura. Mas o do mundo ele te joga no chão, cospe e ainda te manda pro inferno. Verdade, Deus. Eterno. Glória. É forte, meu É rei. melhor estar numa casa que tem conceito, tem doutrina, que a palavra de Deus vai doer, mas vai te curar? Ou é melhor você estar numa igreja que não tem conceito, não tem doutrina, não tem pastor, pastor não quer saber de ovelha, pastor não quer saber de buscar bem ovelha, assim. pastor não quer saber de interceder, pastor só quer ficar lá, ó, deixa eu ficar no meu celular, ou tem outros que se prostituem, traem a mulher, mas tá subindo o monte, tá sujo, mas não habita naquela casa, sabe por quê? Porque eles são tudo hipócritas. Sabe o que João Batista disse?